Bom, pessoal, nós estamos num momento aqui que a partir dessa aula haverá uma bifurcação. Nós poderemos estudar a estática ou a dinâmica, tá? Então vamos, para poder alinhar, vamos fazer uma recapitulação. Iniciamos estudando a cinemática escalar, um movimento em uma única dimensão. Depois partimos para a cinemática vetorial, em que estudamos o movimento de uma partícula em 2 ou 3 dimensões. E nessa aula eu darei as bases conceitos fundamentais sobre força, interação, massa, aceleração, e a partir daí estudaremos a estática e a dinâmica. Eu trago aqui um artigo que comenta sobre o modelo padrão da física de partículas. Nossa ideia não é se aprofundar nesse assunto, mas é interessante a gente ver como que a física moderna está lidando com tal tema. Então, eu destaquei uma parte do artigo que eu gostaria de ler com vocês. Mas como foi dito no início, o modelo padrão é uma teoria compreensiva que identifica as partículas básicas e especifica como elas interagem. Vamos então às interações. Há na natureza 4 tipos de interações fundamentais: gravitacional, eletromagnética, forte e fraca. Cada uma delas é devida a uma propriedade fundamental da matéria. A massa está relacionado com a interação gravitacional, a carga elétrica está relacionada com a interação eletromagnética, a carga de cor, que está relacionada com a interação forte, e a carga fraca, que está relacionada com a interação fraca. Ponto. Se chamarmos cada uma dessas propriedades de carga, então teremos as 4 cargas, fundamentais: carga de massa, carga elétrica, carga de cor e carga fraca. Assim sendo, há também 4 forças fundamentais da natureza: força gravitacional, força eletromagnética, força de cor, a força fraca. Todas aquelas forças que parecem ser distintas, como força elástica, força de atrito, intermoleculares, interatômicas, interiônicas, forças de viscosidade, etc., são casos particulares ou resultantes dessas 4 forças fundamentais. Então, pessoal, todas as coisas do universo estão sujeitas a esses 4 tipos de interações e, como consequência, a esses 4 tipos de forças. Aqui nós trataremos das interações relacionadas à força de campo gravitacional, tá? E as consequentes forças devido ao contato entre os corpos. Assim, pessoal, após essa ilustração bem atual, nós podemos retomar a mecânica newtoniana. E eu vou apresentar uma classificação de forças para vocês. Analisando as leis de Kepler, Newton observou que as velocidades dos planetas variam ao longo da órbita em módulo e direção. Como a variação da velocidade é devida a forças, ou mais especificamente devido à aceleração, Newton concluiu que os planetas e o Sol interagem à distância com as chamadas forças gravitacionais. Newton descobriu que as forças gravitacionais dependem diretamente das massas, no caso do Sol e dos planetas, e inversamente do quadrado da distância entre cada planeta e o Sol. Esse estudo tem validade geral, podendo ser aplicado a quaisquer corpos materiais, constituindo assim a chamada lei da gravitação universal. Nós vamos entender melhor num exemplo a seguir. Ele pede para calcular aproximadamente a intensidade da força de atração gravitacional do Sol sobre a Terra. Ele nos dá a massa do Sol, a massa da Terra, a distância média do Sol entre o Sol e a Terra e a constante de gravitação universal. Então, com base nesses dados, nós podemos
realizar esse exercício aqui de fixação. Vamos dar uma olhadinha nele. Então, pessoal, como nós vimos a classificação de força, nós teremos as forças de campo e as forças de contato. O nome sugestivo, né? Força de campo atua dentro de um campo de força. Não existe o contato entre os corpos. Então é aqui que nós estamos. Vamos ver um caso, né? Nós estamos analisando a carga massa. Então são as forças devido à interação entre as massas, né? Essa interação ela é denominada interação gravitacional e a força é a força gravitacional. Nós vamos abordar aqui com base na metodologia da lei da gravitação universal de Newton, tá? Então nós temos dois corpos, cada corpo com uma massa distinta. A força de interação entre esses corpos se dá devido a essa relação aqui, a constante universal de gravitação, a massa dos corpos, distância ao quadrado, né? Lembrando que essa constante no sistema internacional tem esse valor aqui. Então, se eu estiver dentro do campo gravitacional terrestre, tá? Aqui imagina que isso aqui é o nosso campo gravitacional terrestre. Qualquer corpo aqui dentro, ele vai ter uma forte interação com o planeta Terra, né? A massa da Terra está aqui, ó. A gente pode colocar a massa de um corpo qualquer, e aí quando a gente aplica a lei da gravitação universal, essas teoricamente constantes aqui é o que será chamado de gravidade, né? Aceleração da gravidade. Então a força-peso ela tem intensidade igual à massa do corpo vezes a gravidade, né? Que depende do quê? Depende, no caso do nosso planeta Terra, depende da massa da Terra, da constante de gravitação universal e também dessa distância relativa entre as duas partículas. Agora vamos ao problema em questão. O problema trata da massa do Sol e a massa da Terra, né? E quer saber a força de interação entre a massa entre o Sol e a Terra. Qual é essa força de interação, essa força gravitacional? Essa é a força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra, ok? Após esse exercício, eu gostaria de esclarecer uma possível dúvida que deve ser sanada. A diferença entre massa e peso. Nós vimos pelo exercício que são grandezas distintas. A massa é uma coisa, a massa está relacionado à matéria, tá? E o peso é um tipo de força, a chamada força-peso. Depende da massa, mas depende também, como nós vimos, de uma constante, né? Teoricamente, uma constante que nós chamamos de aceleração da gravidade. Então, no sistema internacional, massa, a unidade é quilograma. No sistema internacional, como a força, peso ou peso, como são grandezas físicas relacionadas à força, a unidade é Newton, tá? Então, olha só, o mesmo corpo, tá? Possuindo a mesma massa, lógico, ele é colocado em interação com em duas distintas situações. Primeiro, com o planeta Terra e no segundo, com a Lua. Então, vai existir uma interação devido à presença dessas massas, como nós já vimos, né? A distância, observa que eu coloquei a mesma. O que está mudando aqui é a massa do outro corpo. A massa do corpo em análise se mantém a mesma, né? Mas o outro corpo tem uma massa que muda, a massa da Terra
ou a massa da Lua. Se eu for analisar essa situação, eu vou perceber que, olha só, o peso na Terra vai depender dessa relação aqui, essas teóricas constantes, eu posso chamar de gravidade terrestre, tá? Então a força-peso na Terra é a massa do corpo vezes a gravidade da Terra. Já a força-peso na Lua vai ser o quê? A massa do corpo vezes a gravidade lunar, né? E aí, o que tem de diferente entre esses dois caras aí? Primeiro, a massa, né? Que será o mais relevante aqui, a massa. A massa da Terra ela é muito maior que a massa da Lua. Então, como consequência, a gravidade terrestre ela é maior, muito maior do que a gravidade lunar. Com a força-peso, é o produto da massa pela aceleração gravitacional, e a gravidade terrestre é maior, então a força-peso na Terra é maior do que a força-peso na Lua, devido à mudança da aceleração gravitacional. Mas observe, a massa ela não muda, a massa é a mesma, tanto na Terra quanto na Lua, tá bom? Então guardem essa observação. A massa depende apenas da matéria. O peso, a força-peso depende da matéria e depende da aceleração da gravidade. Então, existe um equívoco em dizer que ao me pesar na balança, eu tô com 80 quilos, 80 quilogramas, né, que seria o mais correto. Tem um equívoco aí, porque na verdade você está avaliando não é a força-peso, mas sim a massa. Então, o reto seria dizer, eu vou avaliar minha massa, eu vou ver minha massa, e eu tô com a massa de 80 quilogramas. Isso é o correto. Mas no popular, tá? No dia a dia, nós usamos esses termos de modo aleatório, sem maiores prejuízos. Agora vamos retomar a nossa classificação, né? Vimos que existe uma classe de força chamada força de campo, e dentre elas a que nos interessa é a força de campo gravitacional, que será chamada dentro do campo terrestre de força-peso, tá? E vimos também que existe uma classificação chamada de forças de contato e demos alguns nomes, e agora eu vou apresentá-los, esses nomes, para vocês. Uma é a força de tração. A força de tração é a força que atua em cabos, fios, correntes, tá? Correias, de modo geral. A ideia é a força de tração atua nesses elementos, porque vocês podem trabalhar sobre tração. Então, damos esse nome de força de tração. Então, olha só, imagina que eu tenho aqui um teto, um cabo preso a esse teto, e tenho um objeto que, por estar dentro do campo gravitacional terrestre, não tem jeito, vai ter uma força associada chamada força-peso, tá? Vai depender da massa do corpo e da gravidade local. Então, se eu prendo esse objeto num cabo, o que vai acontecer, né? Esse objeto, ele vai exercer uma força nesse cabo, ele vai puxar o cabo. E o cabo, o fio, tem como função transmitir essa força de um ponto ao outro. Então, essa força que eu aplico aqui, ela será aplicada na outra extremidade, transmitida, né? Vamos dizer assim, para outra extremidade, tá? E aí que em cada ponto desse de aplicação, eu vou ter um par de forças agindo, né? Para tentar manter
a coesão entre os elementos que constituem a matéria. Então, eu estou puxando aqui, aqui eu vou ter uma reação, né? Mesma coisa aqui, eu estou puxando aqui esse cabo e eu vou ter uma reação aqui no teto desse cara. Mas toda vez que eu for trabalhar com o cabo, eu vou utilizar apenas as forças que atuam no cabo. Então, a minha força de tração será essa daqui e essa daqui, tá? Essas aqui serão as forças de tração. Elas possuem a mesma intensidade, nesse caso aqui, a mesma direção, mas não necessariamente, mas possuem a mesma intensidade, tá? Um outro exemplo, imagina que eu tenho aqui uma mesa, né, uma roldana fixa presa aqui na mesa e dois blocos presos por um cabo. Como nós vimos, se tem cabo, tem a força de tração. E como ela vai estar atuando? Olha só, uma componente nessa extremidade e outra componente nessa outra extremidade aqui. Observe que a direção não é a mesma, tá? Não tem problema nenhum. Isso daí é um dos objetivos do cabo, transmitir essa força fazendo com que mude a direção e o sentido, em muitos casos. Mas o importante é que a intensidade é a mesma. Então, se aqui eu tenho uma força de tração de 10 newtons, no outro lado também é de 10 newtons. A intensidade, então, é a mesma. Aqui uma outra força famosa, né, que nós estamos dando o nome, é a força normal. A força normal, ela é a força de reação da superfície, tá bom? Então, olha só, ela forma, o nome é força normal porque normal está relacionado ao ângulo com que essa força faz com a superfície. O ângulo normal, o ângulo de 90 graus, tá? O ângulo reto. Então, ó, se eu tenho uma superfície inclinada, a força normal, né, se eu estiver fazendo uma força contra a superfície vai reagir e a reação é essa força normal aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, independente da orientação da superfície, a força normal será sempre 90 graus com a superfície. Olha aqui, a superfície está na vertical, é uma parede, por exemplo. Então, se eu tenho um corpo aqui sendo pressionado contra a parede, o que vai acontecer? A parede vai reagir e a força de reação é a força normal, tá? Formando um ângulo de 90 graus com a parede. Se a superfície for horizontal, mesma coisa, né? Então, esse caso confunde muito, porque nesse caso a força normal teria a mesma intensidade da força peso, caso não agisse nenhuma outra força sobre esse corpo, tá? Então, muitas pessoas levam a responder que a força normal é a reação da força peso, mas isso não é verdade, tá? Nesse caso em particular, pode ser que sim, mas existem 360 graus de possibilidades, tá? Cuidado para não confundir. Nós veremos isso melhor com os exemplos. A força de atrito. Primeiro, vamos entender como que ela atua e o porquê. A força de atrito ela existe devido o contato entre duas superfícies, tá? E as rugosidades microscópicas entre essas superfícies, além de outras interações eletrostáticas e até mesmo pequenas interações de caráter químico que pode existir aqui, tá? Mas, a grosso modo, nós não analisaremos essa parte, essa escala micro,
tá? Nós vamos analisar uma escala macro. Então, olha só, eu tenho dois corpos, a superfície e a superfície de um plano, por exemplo, e a superfície de um bloco. Mas eu sei que, devido a essa interação, existe uma constante de atrito, tá? Que vai estar motivada por essas questões que nós vimos. Ao aplicar uma força, aqui, ó, né? Então, tem minha superfície, tem meu bloco, estou aplicando uma força horizontal. Como reação, eu terei uma força de atrito, tá? Então, olha só, se eu aplico uma força aqui, eu tenho a tendência de ter um movimento nessa direção e nesse sentido. Então, a força de atrito, ela é contrário ao movimento ou à tendência de um movimento. Imagine que eu vou aplicar uma força aqui na horizontal, tá? E vamos visualizar o que acontece. Ó, a partir do instante que eu iniciar a aplicação da força, eu vou avisar. Ó, comecei a aplicar uma força. Mas se você observar, a xícara não está em movimento, ela está em repouso. Eu estou aumentando a intensidade da força e chega um ponto em que ela entra em movimento, tá? Ela entra em movimento. Vamos entender o que aconteceu. Se você observar, aqui eu tenho, nesse eixo, a força aplicada e a força de atrito. Então, ó, conforme o tempo foi passando, eu fui aumentando a intensidade da força. Essa força, ela teve como resposta a força de atrito, o que impediu o movimento da xícara, né? Então, essa foi a força aplicada e oposta a essa força teve a força de atrito, equilibrando, né? Tendo uma resultante zero durante todo esse percurso aqui, ó. Resultando em quê? Resultando no repouso da xícara. Então, eu fui aumentando a força aplicada, a força de atrito foi aumentando na mesma proporção. Essa força de atrito é o que eu chamo de força de atrito estático. Por quê? Porque o corpo está em repouso. Então, eu fui aplicando, aumentando a força, até que chegou um ponto em que a força de atrito estático, ela pode ser considerada como máxima. Como que eu acho a força de atrito estático máxima? É a força normal vezes o coeficiente de atrito estático. E aí? Aí, nesse instante, o corpo entrou no que nós chamamos de iminência de movimento, ou seja, qualquer força a mais aplicada, o corpo entraria em movimento. E foi o que aconteceu, né? Chegou o ponto de iminência de movimento, em que o corpo começou a entrar em movimento. Quando o corpo começa a entrar em movimento, a força aplicada, ela tem uma relativa queda, tá? Esse ponto daqui, então, que vai estar representando a força de atrito em movimento, eu vou denominá-la de FAT C ou FAT D. C de cinético. Que vai ser igual a força normal aplicada no corpo vezes o coeficiente de atrito cinético. Então, essa seria a força de atrito cinético ou dinâmico. Vamos utilizar aqui cinético, o que dá a ideia de movimento, tá? E a partir do momento em que ele entra em movimento, essa força, ela, na prática, vai ter relativas variações, mas nós podemos considerar isso aqui como uma constante. E aí, para calcular, eu utilizarei o coeficiente de atrito cinético. Então, o que nós observamos? Existem dois momentos. O repouso, onde toda a força aplicada será equilibrada pela força de atrito
a iminência de movimento, onde ele está prestes a entrar em movimento, e o movimento, onde toda força de atrito será chamada de força de atrito cinética, e ela tem um valor relativamente, teoricamente, vamos dizer assim, constante, tá bom? Só para lembrar, o coeficiente de atrito estático, ele é um pouco maior do que o coeficiente de atrito cinético. Por isso, essa diferença, essa pequena diferença. Esses coeficientes dependem da superfície dos corpos em contato, tá? Se você tem um metal com um polímero, uma madeira com o vidro, então dependendo da natureza desses materiais em contato, você terá diferentes coeficientes de atrito, estáticos e cinéticos. Em muitos casos, a diferença é tão pequena que eu posso considerá-los como tendo o mesmo valor. Aí eu chamarei apenas de coeficiente de atrito. Essa letra é a chamada μ, é o μ, tá? Que nós vamos usar para simbolizar o coeficiente de atrito. Força elástica. Então, a força elástica está baseada na lei de Hooke, que nós veremos em outra parte da mecânica, chamada mecânica dos materiais. A lei de Hooke, que estabelece a intensidade da força elástica, pode ser vista dessa forma, tá? Onde X é a deformação da mola, aqui a princípio nós analisaremos molas, tá? Ou do material, nesse caso seria na mecânica dos materiais, tá? Onde o material ele tem um comportamento elástico. Veremos isso em outro momento. Então, esse X representa a deformação da mola em relação à posição de equilíbrio. Nós entenderemos isso com o exemplo a seguir. Essa deformação, ela tem, né, ela está no domínio do espaço e a sua unidade no sistema internacional será o metro. Esse K é o que nós chamaremos de constante elástica ou constante de rigidez. Isso depende do quê? No caso da mola, vai depender do material que forma a mola, da configuração dessa mola, tá? Então, está relacionado ao objeto. Isso aqui, essa constante, esse valor será tabelado. Vai depender do objeto, tá? E a unidade de medida, Newton por metro, no sistema internacional. Vamos ver um exemplo de como isso funciona, tá? Só para destacar, esse menos faz parte da fórmula, tem a ver com a oposição à força aplicada. Olha só, imagina que eu tenho aqui uma superfície horizontal, o teto, por exemplo, uma mola presa ao teto, ela em estado de equilíbrio tem esse comprimento aqui. Então, eu vou dizer que esse estado de equilíbrio é o meu referencial, então eu vou chamar de zero. Quando eu pego essa mola e aplico uma força, ela irá sofrer uma distensão, ela será tracionada. Ao aplicar uma força F na mola, essa mola vai reagir e a reação é a nossa chamada força elástica. Que, como está sendo um deslocamento positivo, né? O meu zero está aqui, então está sendo um deslocamento positivo. Eu vou ter um valor, um ΔX positivo, vou ter um K positivo, então a força elástica ela terá um sinal negativo, indicando o quê? Indicando que ela é contrário ao movimento de distensão.
O mesmo pode ser visto quando eu aplicar uma força de compressão. Então, como ele está antes do zero, esse valor aqui será um valor negativo. Então, nesse caso, quando eu for calcular a força elástica, eu vou ter menos a constante de elasticidade da mola, que é um valor positivo, vezes esse novo ΔX aqui, que é negativo, e o negativo da fórmula. Então, esse menos com esse menos, o que eu vou ter? A minha força elástica, depois de ser calculada, terá um sinal positivo. Sim. Ó, como eu estou fazendo uma força de compressão, a mola ela vai reagir com uma força contrária à força aplicada. E se você observar, agora ela tem um sentido positivo. Por isso o sinal é positivo. Resumindo, para trabalhar melhor com as leis do movimento, que nós veremos em seguida, eu classifiquei com vocês dois tipos de força, força de campo e força de contato, né? E demos nome a algumas forças. Então, vamos lá. Para relembrar, força-peso é uma força de campo, tá? A intensidade dela eu posso achar por essa fórmula daqui, peso é igual a massa vezes a gravidade. E a direção e sentido vertical e para baixo. Isso sempre quando nós estivermos dentro do planeta Terra, né, dentro do campo gravitacional terrestre. Essa gravidade será a gravidade terrestre e a força peso será vertical para baixo. A força de tração, ela é uma força de contato. A intensidade vai depender, eu não tenho uma fórmula pronta para a intensidade da força de tração. Nós vamos ver como achar mais na frente, então vai depender da situação. A direção e sentido será sempre ao longo do cabo, do fio, tá? Da corrente em geral. A força normal é uma força de contato. A intensidade dela também vai depender da situação. Então, nós não temos uma fórmula pronta para achar a força normal. E a direção e sentido, ela será sempre perpendicular, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio, tá bom? Então, se tem superfície de apoio, tem força normal. A força de atrito também é uma força de contato. A intensidade, ela pode ser no instante de iminência do movimento, nós temos a força de atrito estático, né? A força de atrito estático máxima, que é igual a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Antes disso, a força de atrito será sempre igual à força aplicada, a resultante das forças aplicadas, tá? E a força de atrito cinético, que vai depender da normal e do coeficiente de atrito cinético. A direção e o sentido, como nós vimos, será contrário ao movimento ou à tendência de movimento. E, por fim, a força elástica, né? Também é uma força de contato. A intensidade, aqui nós temos uma fórmula pronta também, né? A força elástica ela é igual a constante de elasticidade vezes a deformação da mola, que pode ser positiva quando for uma distensão ou negativa quando for uma compressão. A direção e sentido ao longo da mola, certo?